Voz da Sua Marca é um oferecimento de Flora Brasil, You Face, Charmonix, Sorriso e Estética, Quintal Dog, Use Fitness. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, A Voz da Sua Marca. Hoje com uma convidada que tem muita história para contar, não é mesmo, Carol? Estou muito empolgada para apresentá-la para vocês. Gente, hoje nós estamos aqui com a Nayara Gonçalves. Ela que é advogada, mas pulou para ser influencer, já foi dona de loja e hoje ela também é empresária no ramo de agronegócios. É isso mesmo, Nayara? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, pessoal. Como as meninas dissem, eu me chamo Nayara Gonçalves, tenho 31 anos. Mês que vem já faço 32, gente. Olha, Com essa carinha novinha. de 28, mas tem muita história para contar. Estou muito honrada pelo convite. Muito obrigada, viu, meninas? E espero contribuir com essa história aqui. E essa nova jornada, né? Que com certeza. Nós dispomos a fazer, né? Sim, vamos começar do começo? Vamos. Né? Como começou a sua carreira? Você falou que é formada em Direito, né? Conta comecinho pra gente. Então, eu nasci em Minasul, né? E vivi alguns maus bocados lá em Minasul, porque hoje meus pais moram em uma terra que é área indígena, e a gente viveu muitos momentos difíceis lá. E aí eu cresci com esse senso de justiça. Falei, vou fazer justiça, vou para Goiânia, vou fazer direito e vai dar certo. Vamos. Só que nesse meio termo veio minha filha, veio meu casamento, e aí eu concluí a faculdade, porque eu gosto muito de chegar, começar e terminar. Eu falei, Jesus, eu vou terminar. No finalzinho ali, quase que eu parei e falei, não, vou terminar. Então hoje eu sou bacharel, não fiz a OAB, porque aí nesse meio termo eu quis abrir uma loja também, gente. É tanta coisa, né? Tanta experiência que a gente quer viver. E eu já trabalhava em Minasul como vendedora, com vendas, então eu tinha Experiência, tinha né? muita experiência e gostava muito de pessoas e moda. Só que quando você passa para o lado de ser dona ali, de ser empresária, tem muitas coisas nos bastidores que você não sabe, né? Então, a minha loja foi uma escola para mim, aprendi muito, aprendi a ouvir as pessoas, né? A servir também, porque ali você não está só vendendo roupa, chega muitas mulheres que precisam ouvir algo de você. E então eu aprendi muita coisa. Antes disso, eu já tinha entrado nessa área da influência, participei do Miss Goiânia, então foi uma coisa que eu comecei a gostar muito e tinha Muita tudo a ver coisa. e tinha tudo a ver com a moda, né? E aí eu fui tentando até que eu entendi, naquele momento, que o que eu mais precisava era estar na minha casa. Eu tinha uma filhinha, hoje ela tem 7 anos, nessa época ela tinha 3, então ela precisava muito de mim, porque a gente sabe que o caráter dos nossos filhos, eles são formados, né, até os 7 anos de Sim. idade. Então eu questionava muito a Deus para fechar, porque era como se eu visse o meu castelo desmoronando. Falei, gente, eu idealizei tanto, fiz tanto, e aí eu não entendia, questionava muito a Deus. Mas quando eu voltei para minha casa, que eu olhei para minha filha de forma diferente, que eu olhei para o meu casamento, eu entendi. E aí o Senhor me fez entender, filha, eu te quero nesse momento aqui. É o seu principal projeto, Meu né? principal projeto, minha principal missão, né? A nossa missão como nossa mulher. missão. E graças a Deus, o Senhor me fez entender isso ainda há tempo, E né? te deu a oportunidade de viver isso, né? Porque nem Exato. todas as mulheres têm essa oportunidade, essa vantagem É de verdade. ter um marido que consegue sozinho sustentar a casa. Hoje, da quando a mulher gente ficar fala mais dessa em casa. parte assim de mulher, a gente tá muito mais à frente, né? A mulher vota, a mulher trabalha, a mulher tem cargos altos, né? Mas às vezes o principal propósito é dentro da sua casa mesmo, né? Então, A essência para que Deus nos criou, né? Porque hoje, na atualidade, as mulheres estão muito assim, eu preciso ter faço. sucesso, eu preciso estar à frente de um negócio. E, na verdade, se você tiver sucesso lá fora e não tiver sucesso na sua casa, de nada vale, né? Então, eu voltei para casa, continuei com o meu lado influencer, e o Senhor trabalhou muito no meu coração, fiz um curso Mãe Segundo o Coração de Deus, que eu falo que esse curso mudou a minha vida, mudou a minha história como mãe, e aí eu comecei a inspirar outras mães. Hoje eu tenho um livro que eu escrevi que chama Mães que Oram, eu coloquei lá alguns passo a passo, um pouco da minha história, do meu testemunho, e, gente, eu tenho, assim, total certeza que o Senhor sabe de tudo. Nós somos é, imaturas às vezes, e o Senhor vai nos dando maturidade. E eu fiquei muito feliz com essa volta na hora certa, como Ele sabe.
Que bom que você E conseguiu enxergar, né? consegui enxergar. Mas assim, recapitulando, você nunca atuou na parte do direito, nunca advogou, só... Não, eu cheguei a fazer uns 2 anos de estágio em um dos melhores escritórios de advocacia, que hoje, na época, era 45 filiais no Brasil. Então, eu gostei muito de atuar ali, mas aí, quando eu estava ali no, acho que 7º período, foi quando eu engravidei da minha filha. Então, tudo tem um propósito, né? Sim. E aí eu pensei, gente, agora eu vou dar uma pausa mesmo. E, na verdade, eu não tive uma pausa. Eu fiquei mesmo com ela, gestante, fui até o final, depois eu tive ela, lembro de amamentar ela na faculdade, e aí eu fui até o final. Só que, nesse meio termo, eu saí ali dos estágios, né? E foi quando eu pensei, não, vou abrir a loja. E aí eu mudei totalmente a cabeça para esse lado mesmo da moda, de ficar nessa parte, porque eu gosto muito. Nayara, sua história é muito rica, muito rica. Tem muita coisa aqui para Obrigada. contar. Você veio de Minasul e você nos contou que morava numa área indígena. Vocês Isso. moravam numa área indígena, vocês têm alguma descendência indígena? Ou vocês compraram um terreno ali que era indígena e depois eles quiseram ele de volta? Como que aconteceu isso? Na verdade, lá era do meu avô. Então, meu avô comprou há muitos anos atrás e não era área indígena. Então, quando o meu avô faleceu, a terra ficou de herança, meus pais foram para lá, porque a minha mãe, que era, né, a herdeira, mais os outros irmãos, só que quem decidiu morar lá foi só ela. E aí, a minha mãe conta que quando eles chegaram lá para fazer a casa, né, e tal, aí o pessoal passou e falou: olha, vocês não precisam construir, porque vocês não vão morar aqui. Eu era bebê de colo. E a minha mãe não tinha opção. Ela falou assim: seja o que Deus quiser e a gente vai ficar aqui. E aí nesse ficou um lenga-lenga. Tipo, passava 4 anos, eles falavam: "Não, agora vocês vão sair." Aí passava assim, aí ia a pessoa do jornalismo, filmava a gente. Eu lembro de tirar foto de frente, o pé de limão, o pé de não sei o quê, para mostrar que realmente a gente estava ali, que a gente era proprietário antes mesmo de ser área indígena. Ah, tá. Eles não colocaram vocês como os vilões, não. A Não, imprensa. não, mas a imprensa foi, na verdade, para ajudar a gente, sabe? Uhum. Mas a questão da área indígena é uma coisa muito complicada, porque é do Estado, né? Então, Sim. eu oro até hoje, meus pais são os únicos moradores de lá, e eu acredito que Eles ainda moram lá? Eles moram lá. Nossa, Agora, então por último mês, teve um assim, falou: não, vocês vão ter que sair em 30 dias, eles entraram com advogado e ainda estão lá. Mas eu acredito que muito em breve o Senhor vai honrar eles. Não sei qual vai ser a forma, porque meus pais não queriam sair de lá, né? Mas é Deus que sabe. Minha mãe fala que hoje ela entende muito, porque antes ela ficava muito revoltada, e hoje, essa semana mesmo, ela falou para mim, ela falou: filha, hoje todo dia quando eu vou dormir, eu falo: pai, obrigado por mais um dia nesse lugar. E que se eu for sair daqui, o Senhor já me deu uma história muito longa, muito linda É muito aqui. tempo, você era pequena, né? São E seus 31 tios anos. perderam a terra deles? Não, eles têm lá a parte deles, né? Só que cada um mora na cidade, outro mora em outro lugar, então Mas o Estado não tornou terra indígena a parte dos seus tios, todo não. mundo, a fazenda todinha é terra indígena e outras ao redor. Todos os outros moradores saíram, eles conseguiram. Teve uma época que eles foram lá para pagar a terra, né? E aí para indenizar. Só que na época, gente, era mixaria. Sabe o que que assim, um galquê de terra, sei lá, R$ 300? Mixaria. E aí os irmãos, a minha mãe falou: não, Elmina, vamos. Enfim, ela falou assim: então tá. Entregue para o Senhor. Vou assinar esses papéis. Se for da vontade dele, da gente sair, vai dar certo. Se não for, vai dar errado. Deu errado. Alguns meses depois, alguns dias, não sei, vieram e falou: não, olha, Elmina, aquele papel, não sei o quê, agora vamos ter que assinar de novo. Ela falou assim: agora eu não vou assinar mais. E aí ela Quer uma tá lá, resposta melhor que uma esta, resposta, né? Aí ela tá lá até hoje. As injustiças do Brasil, né? E E assim, terra é um negócio muito caro, É. gente. O seu avô conquistou ali, deixou de herança para o Estado vir tomar e É. pagar uma mixaria. mas tratando Não de faz. Estado é muito complicado. É só a justiça de Deus mesmo. Eu falo que, assim, lá é uma coisa impossível, mas a palavra de Deus fala lá em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então, Sim. para Deus nada é impossível. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer, e eu acredito que ele vai honrar meus pais Em nome por de todos esses Jesus. anos que eles Amém. estão lá. Jesus. E o que é que veio primeiro? Veio primeiro a carreira de influencer ou a dona da loja? Você falou que teve. Veio primeiro a carreira de influência. Ela começou lá em Minas Sul ou você começou em Goiânia? Começou em Minasul, porque eu já trabalhava lá com vendas, e aí eu comecei: não, vamos fazer umas fotos. Aí as primeiras fotos fiz lá em Minasul. E aí, quando eu vim pra cá, eu já era muito, mas muito incutida mesmo com essa questão de foto. Sempre amei foto, gente. Sempre amei foto. Então, cheguei aqui, era um leque de opções, né? Falei: Aqui gente, é muito Goiânia maior, é né? grande, então vai dar Vou certo. deslanchar. Vou deslanchar. Aí foi quando eu entrei no Miss Goiânia, de 2015, foi quando eu comecei a ser assim, vieram muitas pessoas para o Instagram. Foi ali que eu comecei a ser vista, porque era um
um concurso grande, né? E para Sim. Goiânia todo. E foi até uma parte bem frustrante para mim, porque eu tinha na época, eu acho que umas 5.000 pessoas ou mais da minha cidade torcendo por mim, e no final das contas eu não fui nenhuma das 15 classificadas, algo assim, mas depois eu entendi que essas questões de concurso tem todo ali um negócio por Uhum. trás que a gente, Sim. né? E também talvez. Não era propósito de Deus para sua Exato, vida, né? hoje eu entendo isso. Mas ali ficou a deixa de estar desse lado de influência, de fazer fotos. Veio a visibilidade, né? E aí eu fui com tudo, sabe? E aí depois eu falei, gente, por que não eu mesma ser a modelo da minha marca? Eu já trabalho com vendas há muitos anos, amo moda. E surgiu essa oportunidade de ter a loja. Eu falei, por que não? E me arrisquei. E depois eu vi que não era aquilo que eu queria, realmente muitas responsabilidades. E foi um período que, como eu disse, eu não me arrependo, eu aprendi muito, sabe? Principalmente a ouvir pessoas. Você era fabricante ou era multimarcas? Não, multimarcas. Multimarcas. Mas tudo que acontece na vida da gente vem para somar, né? Vem. Não quer dizer que não deu certo, é que não deu certo. É uma É um aprendizagem. A aprendizado. gente vai passando para outro nível, né? É o glamour de ser dona de loja, aí vem a parte de trás, né, cara? Cara, É, dona de Nada loja. de glamour, gente. Hoje eu olho para essas empresárias, ó, vocês são firmes, vocês são guerreiras, porque estar à frente de uma empresa, gente, não é fácil. Eu adoro aquele meme que tem as mulheres ricas, assim. Como é que eu pensei que ia ser dona de loja rica, tomando champanhe, depois tá com um saco de roupa nas E costas, é daquele pendurado. É jeito, daquele gente. jeito. É daquele jeito. Aquela Esse é a o realidade. glamour, né? E aí a gente vai lá, se maquia, escova o cabelo, faz lá todos os stories depois. Desse jeito. É dessa forma. Mas graças a Deus, E né? aí, quanto tempo você ficou na loja? Com a Eu loja? fiquei, acho que 1 ano e 6 meses. Aí depois eu fechei e ainda tentei continuar ali no online, Online. sabe? Aí depois E- voltou pra parte de influencer. Aí foi quando eu voltei para a parte de influência e principalmente nessa área de maternidade. Sim. Foi quando eu entendi mesmo que eu precisava inculcar a palavra de Deus na cabeça da minha filha, sabe? Porque eu nasci em lar cristão, eu vi muito essa prática dentro da minha casa, né, do culto doméstico, estar ali orando, mas eu não me lembro da minha mãe antes de dormir, sentar ali comigo, sabe? Então, Aham. hoje eu tenho essa prática e muitas mães chegam até mim, eu recebo muitos directs, falam, Nayara, eu comecei a orar com a minha filha porque eu vejo você fazendo isso. Comecei a orar com meu filho, comecei a falar de Deus porque eu percebo quanto é nítido a presença de Deus na sua casa e na vida da sua filha. Você Então, encontrou resistência da sua filha no início, quando você começou a orar com ela? não encontrei, porque ela Não? era muito novinha. A única dificuldade foi o seguinte: com o curso, eu lembro que a palestrante falava assim: olha, você precisa inculcar a palavra de Deus na cabeça do seu filho. Acho que é Deuteronômio 6, 28, algo assim. Lá em Deuteronômio tem esse versículo que fala: é quando levantar, é quando andar, ou seja, a todo momento. Tudo que for fazer. Isso, só que ela era muito nova, e eu falava, gente, aí eu contava pra ela, era Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Eu falava, como que eu vou contar uma história da Bíblia pra minha filha? Ela não Porque ela vai vai entender. entender isso, E aí né? um dia eu fiquei assim, falei, Deus, aí o Senhor falou, faz a sua parte, fala. E aí eu contei, eu lembro como hoje foi a história de Jonas. E aí, gente, ela com 3 aninhos, ela já foi evangelizar, que A ela foi dormir história de Jonas é muito interessante. muito interessante. Ela foi dormir na tia do meu marido, e aí ela já chegou lá e o peixe engoliu, não sei o que, ela mal falava. E aí o pessoal já não sabia nem a história de Jonas, foi colocar na televisão. Quando ela voltou, ela já tinha uma musiquinha, já tinha até a coreografia, Vivenciou mesmo, né? vivenciou e me pedia sempre. E aí eu entendi que a partir dali o Senhor estava abrindo a minha visão e me dando um E direcionamento. ela tinha quantos aninhos? Ela tinha uns 3 aninhos. 3? Hoje com aninhos. 7, né? Hoje ela está com 7 anos. Então, Então, eu tô encontrando essa resistência. você está encontrando? Aham. Ela Na sempre. parte de orar. Não quero orar, mamãe. Ela já fez isso comigo também. Já? Toda criança questiona, né? Eu falo, filha, mas Deus é o nosso pai. Como que a gente não vai falar com ele? Imagina, você vai querer ficar um dia sem falar com a mamãe que cuida de você? Então eu friso muito isso. Mamãe, preciso de algo. Ora, papai do céu vai te dar. E aí Deus proverá. É todo o tempo, sabe? E aí, Uhum. A às vezes, insistência mesmo, e é né? coisa Constância. pequena. Às vezes a gente vai no shopping, aí eu preciso de estacionamento. Falo, meu Deus do céu, eu preciso de um estacionamento. Aí a gente acha, ela fala, mamãe, você sabia que eu orei pra gente achar o Eu e a Carol estacionamento? também ora. Eu também oro. Então, Mas pensa que não, vocês acreditam que eu fui pra célula essa semana, eu fui estacionar o carro, aí o Emanuel falou assim, cuida do nosso carro, Jesus, cuida do nosso carro. Eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, pelo menos alguma coisa. Tá a dando gente acha certo. que não, mas vai Aham. florescer. Porque a criança,
E outra, eu costumo falar muito que os nossos filhos são os nossos exemplos, né? Uhum. A gente é o espelho deles. Então, eles precisam ver a gente fazendo isso. E ela Sim. acorda sempre, não é sempre que ela acorda de manhã, mas toda vez que ela acorda, ela vê lá eu orando, eu lendo a Bíblia. Muitas vezes ela já presenciou eu andando, marchando na minha casa, orando, declarando. Agora, recente, até tem um vídeo no meu Instagram que eu estava deitada e ela começou. Mal, você não pertence a essa casa. Você não Amém. tem permissão para entrar nesse lugar e falando com autoridade. Então as pessoas olham e falam, gente, mas que autoridade? Mas é Ela todo viu, dia, né? é você ter Melhor do uma que você falar é disciplina. você mostrar, né? O Isso, exemplo mesmo. isso. E você entender que criança é criança, nem todos os dias eles vão estar ali para absorver, mas eles estão ouvindo. E aí, uma hora, como aconteceu com você, você Aham. vai colher esse fruto que você plantou. Nem todos os dias você vai perceber que na sua cabeça eles não estão ouvindo ou não estão filtrando, mas eles ouvem tudo. E eles Uhum. filtram Grava tudo, muita coisa. gravam muita Grava. coisa. Hoje, além da parte da maternidade, tem outras partes no Instagram que você faz. Moda você faz ainda ou Moda, não? faço moda, produtos em geral, assim. E hoje, o que que acontece? A Nayara de 5 anos atrás, 3 anos atrás, tudo que vinha, eu falava, não, eu quero, porque eu preciso aparecer, porque eu preciso ser vista, porque precisa da parte financeira e tal. Só que aí o Senhor e o Espírito Santo foi trabalhando na minha cabeça, né, na minha mente, e eu comecei a entender que é tudo pelo propósito, né? Hoje eu não consigo pegar algo só para ali fazer Uma um merchan, publicidade, né? uma publicidade que não tem a ver com o meu perfil, entende? Então, Sim, assim, hoje até é difícil, às vezes, para eu gravar, quando a marca pede uma coisa muito fora da realidade, porque hoje tudo é marketing. Então, as sim. pessoas querem o quê? Querem uma coisa impactante. Mas eu acho que nem vende quando não combina Porque com hoje as pessoas você. já estão muito, É, Alertas com muito, isso, né? isso. inclusive no podcast anterior a gente estava até falando sobre isso, que se a pessoa ela não tiver o perfil da sua marca, ela não vai vender, A gente já não falando sobre vende. a troca, assim, que você tem que gostar da marca, a marca tem que gostar de você também, né? Porque senão a troca não E funciona. é isso aí Exato. que você está falando. Não adianta a marca te pedir algo assim, né? E Surreal, que E não assim, combina com o seu perfil, as pessoas vão olhar e vão achar estranho. é eu perguntei verdade. para a questão assim, tem muita gente fazendo experiências do lar hoje em dia, né? Eu achei esse É. perfil muito parecido com essas E experiências Eu, do eu lar. fiz, É, eu fiz parece experiência do lar, muito, foi outra assim. transformação na minha vida, sabe? Mas eu acredito que hoje não é algo que o Senhor tem para mim, não. Eu Sim, acredito que tem mulheres mais experientes, que têm mais para entregar, porque a experiência do lar é um curso muito sério. sim. Então, hoje a gente vê muita gente ministrando experiência do lar, só que assim, ontem mesmo, é tão engraçado que ontem mesmo eu estava vendo uma pessoa, uma palestrante, aí eu olhei e falei, Senhor, é o Senhor que sabe de todas as coisas, Sim. mas eu tive a experiência do lar por uma pessoa muito, mas muito usada por Deus e com muita bagagem. Então, hoje, tudo que você vai falar da parte de Deus é muito sério e está muito banalizado, porque hoje Sim, qualquer pessoa. Porque hoje é muito fácil você parecer ser espiritual, você parecer sim. ser inteligente, você vai, tira uma foto e posta, pronto. Quem que vai entender que você tem uma profundidade no assunto, né? E hoje em É dia porque o ser próprio cristão curso ele ficou muito forma rentável, as né? mulheres, né? Então, assim, às É, vezes forma sem bagagem, sem exato, experiência, né? exato. Porque a ideia, assim, é você fazer a experiência do lar, formar mulheres, e essas mulheres formar outras mulheres, se Isso, espalhando. Só que às vezes a monetização acaba fazendo esse processo ser mais exato, enxuto, né? isso. Então não tem E mais profundidade. genérico, né? Sim, Assim, mais artificial, porque às vezes a pessoa está ali para se promover. Então, ontem eu até estava lendo o livro que fala, né, Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, e falando exatamente sobre isso. Deus, ele vê a intenção do seu coração. Então, é o Senhor. Não que eu estou aqui julgando quem está ali, mas é como você falou, tem pessoas e pessoas. sim. Tem gente que realmente vai ter esse propósito de estar ali à frente, e tem pessoas que é só para ouvir ser transformada na sua casa e primeiro mudar dentro do seu lar para depois sair para querer passar essa experiência para as mulheres lá fora, sabe? Tem que ter Eu acho uma que entra vivência, tudo uma também. experiência, né, gente? Às vezes a pessoa ainda não viveu ainda o suficiente para poder ensinar outra mulher, né? E assim, vai para outros nichos também, porque às vezes você posta que você não vive, né? Exato, O exato. famoso assim, tô Isso aí é vivendo algo que o Senhor me cobra muito. não só na parte cristã, mas eu falo de forma geral, né? Exato. Porque a vida no Instagram é uma vida muito vaidosa, muito É. bonita, né? Então, Lá é só recortes, né, da nossa sim, vida. Lá a gente é tudo editável, a gente posta o que a gente quer. Então, hoje, um dos meus focos é ser muito sincera no Instagram, porque hoje eu tenho muitas mulheres que me acompanham. Às vezes eu coloco, falo, gente, eu não sou perfeita, não é todo dia que eu consigo fazer o culto doméstico, a gente faz o culto. Ou então, olha, para vocês verem, não é assim, hoje eu não consegui ler a Bíblia, eu tenho um plano anual de ler a Bíblia todos os dias, mas tem dia que você acorda muito na correria, ou então você perdeu a hora. Então, sempre eu tento pontuar que eu não vida sou real perfeita. mesmo. Da pessoa olhar para mim e até para não ficar frustrada, porque me fala você,
Às vezes você não olha para uma mulher e fala, gente, mas como assim ela é Como é que ela tudo dá isso e eu conta? não sou? Mas ela não é. Às vezes ela tá ali o tempo todo se promovendo porque é dela querer se promover e querer. É que eu acho que essa influência sua também, ela é muito benéfica. Porque às vezes a pessoa nem. Uma coisa que eu notei, as pessoas hoje, elas não leem a Bíblia. É, Elas não leem. Então, só delas olharem para você e saber que você lê a Bíblia já inspira e gera verdade. nela o desejo de ler a Bíblia também. É, isso é verdade. É. E muitas pessoas, mesmo vendo a gente, né, ler a Bíblia, não vai ler. Eles vão ler nós, a nossa vida. Uhum, Esses dias eu Sim. estava lendo que é um um livro e falando testemunho. sobre isso, falando que muita gente, a Bíblia que ele vai ler é a sua vida. É Então, o seu que a gente testemunho, né? é o nosso Tem até testemunho. uma moça que eu sigo, não vou citar o nome dela, seguia, na verdade, tanto tempo que eu parei de seguir, ela começou a ministrar cursos de dons. E aí foi onde eu falei, não vou nem citar o nome, mas eu falei, não, eu preciso parar de seguir, porque assim, achava bonita aquela história que ela pegava a mulher do Brasil toda, vai pra casa dela, fazia aquele curso, aquela imersão, falava, nossa, que legal, tal, tinha até vontade de ir. Aí quando ela começou a ministrar dons, eu falei, não, aí assim, é muito particular da minha parte, eu acho que dom é uma coisa que você recebe, É, com como é que eu vou certeza. ministrar um dom pra você, assim, eu falei, não, isso aí É é... porque você não acreditou, você não sentiu que aquilo ali era Eu verdade, falei, mas você gêmea, como é que é sentiu que um aquilo ali era uma negociação. É, É, como é que você vai ministrar um dom da pessoa, da manifestação do Espírito Santo, por exemplo, né? Uma coisa muito natural que você recebe. Como é que eu é vou te ensinar a verdade. receber? Sei lá, achei muito estranho aquilo. Eu falei, não. Aí eu parei de acompanhar. Então, assim, a internet em si, eu acho que traz muito isso, assim, de quer ganhar dinheiro e faz tudo por dinheiro, né? É. Porque mudou a vida dela completamente. Se acompanhar do começo, se mudou a parte da casa, né? O carro e tudo. Você começa a olhar e falar, nossa, realmente Deus prosperou ali e tudo. Mas por trás disso, o que que tem, né? É. Às vezes realmente não faz muito Nayara, sentido. agora mudando um pouquinho de assunto, sobre o agronegócio. É um assunto que me interessa muito, eu acho muito interessante o agro. Certo. Como que vocês começaram? É você e seu esposo, né? Sim. Onde fica o Aras de vocês? Como começou? Ele sempre mexeu com isso? É, eu falo que o Senhor, ele é maravilhoso, né? Aham. Porque eu sempre amei cavalos. Só que a gente, humilde lá em Minas Sul e tudo, nunca conseguiu ter um cavalo, assim, uma coisa de raça, um negócio bonito. Mas, independente, eu sempre amei. Caí já umas 2 vezes, já quase, enfim. Mas a paixão continuava ali. E quando eu conheci meu marido, eu conheci ele já montando um cavalo. Eu fui em outro Aras, que ele tinha um Aras em Anápolis. Montei no cavalo, caí, minha amiga. Quase que eu fui dessa para melhor, que eu fiquei com a perna assim roxa uns 3 semanas. É um Mas pouquinho eu acredito que perigoso, foi um né? livramento que o Senhor me deu Uhum. ali. E aí, depois, futuramente, a gente reencontrou de novo e o Senhor começou a escrever a nossa história. E aí ele já tinha outro Aras, que é o que a gente tem hoje lá em Corumbá de Goiás. Ele já tem. E aí ele já. Quando eu conheci ele, ele já estava na área do cavalo, na criação do cavalo árabe. Ele conheceu muito novo e apaixonou pela raça. Eu não conhecia. Quando eu ouvi o cavalo a primeira vez, eu achei horrível. Falei, meu Deus, cavalo feio. E aí depois eu fui entender todas as características, a beleza que ele tem. O cavalo árabe é um dos cavalos mais lindos do mundo, é um dos cavalos mais antigos Ou do se já mundo. enxerga assim. Hoje eu já enxergo como o melhor, minha amiga. Hoje para mim não tem igual, sabe? E aí hoje eu olho para trás e falo, Deus é muito lindo, porque uniu duas histórias, porque hoje a gente, todo final de semana, a gente tá lá no Aras. O dia que, final de semana que a gente não vai, ele fica ali chateado, às vezes porque tem um casamento, um Aham. esse evento, a gente não Uhum. vai. E Sua filha deve amar também, né? ela ama. Depois vocês olham no Instagram, o pessoal fica. Ela, esse final de semana mesmo, ela subiu, ficou em cima da cela. Aí a tia da Sarinha falou: Nayara, pelo amor de Deus. Eu falava: Santo Deus. A minha amiga falou assim: desce. Eu gritei, Nayara: desce daí, pelo amor de Deus. Mas vocês têm o Aras lá em Corumbá e mora aqui em Goiânia. Moramos aqui em E Goiânia. ele consegue administrar a distância. Consegue, porque ele vai lá toda semana. No meio da semana ele vai. E todo final de Ah, tá. semana a gente vai juntos. E a gente tem caseiros Entendi. lá que cuida dos cavalos, cuida da parte de outras. A gente, além dos cavalos, tem os bichos que Não todo é Aras tão tem, a né? distância assim, que ele vai lá no meio da É, quase semana e que vai no mora fim de lá, minha É. amiga. semana. É, É, porque tá quase lá que toda, mora. toda semana, 2 vezes por semana, né? Então, assim, e aí a gente a- juntou o útil ao agradável, porque ele ama e eu também amo. Então, Hum, Nossa, eu vi no Instagram, lugar assim, maravilhoso. Hoje vocês alugam para fotos também. sim, a gente abriu agora esse projeto recente para alocação de editoriais de noivas, para pré-wedding, para campanha de marcas. Até a gente gravou uma campanha lá para a Philips do Flamboyant, que ficou incrível. E outras.
futuramente a gente quer para abrir para eventos também, sabe? Sim. Mas hoje lá é Ele não ficou com locação. ciúme dos Fazer um cavalos, não? casamento Aí lá deve ficou, ficar lindo. ele ficou. Inclusive, ele teve essa resistência no início, né? O Não, projeto é vai seu. brigar e tal. Aí hoje ele já pensa diferente. Aí o primeiro editorial foi um editorial de noivos, ele entrou com tudo, mandou lavar as baias e tal. Aí acho que ele começou a sentir ali, Aham. ele falou: não, eu vou entrar nesse projeto e seja o que Deus quiser. É porque a gente que é dono e conquista as coisas assim, né? Sim, A gente tem muitos ciúmes. Eu tenho exatamente. uma amiga que ela é dentista e ela montou o consultório, montou dois, um para alugar. Ela tava com tanta dó de alugar o consultório dela, que ela falou que ia estragar. Eu falei assim, amiga, deixa eu te falar, não se apega não, porque É, dó não vai pagar só as isso contas. é verdade. É, Tem começou que... o projeto, entrou a receita, já muda o cenário Aí também, muda. né? Exato, exato. Aí abre o coração. Abre. E o Aras é localizado em um lugar muito bom, que é 20 minutos de Pirinópolis. Pirinópolis hoje é uma das cidades que mais cresce no norte Uhum. Sim. goiano, né? Aqui no nosso Goiás. Então, é um lugar que tem tudo para Para crescer crescer muito, e sabe? desenvolver. E é um lugar maravilhoso, gente. Quem E, pisa e, o pé lá e é um ambiente incrível. aquela região ali, tem outros negócios no ramo do agro ou é mais turístico? Tem sim. Hoje, meu marido trabalha no Ceasa e o maior produtor dele hoje é de Corumbá de Goiás, né? Eles plantam tomates, tem também soja, gado. Então, lá realmente é várias coisas ligadas ao agro. Entendi. E vocês não têm vontade de mudar para lá, não? Tem, A gente. Carol tem muita vontade pra Na roça. Eu verdade, tenho vontade. gente, a gente já pensou, o ano passado tava, não, a gente vai mudar. Esse ano, não, até o meio do ano a gente muda. Eu confesso, que quando eu estou lá, eu não quero ir embora. Porque, assim, aqui em Goiânia a rotina é muito puxada, né? Uhum. Faz uma coisa, corre para lá e corre para cá e aquilo. E lá você respira um ar fresco, É o diferente, tempo né? parece que para. Então, realmente, hoje o campo é um estilo de vida incrível. Se E a as pessoa pessoas puder, estão se migrando para o Sim. campo, tá muito, tendo né? esse, como fala? Essa transição, Essa né? transição. Aí você abandonaria sua carreira de influencer. Não, 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 ela eu pode ser continuaria lá. influencer influenciar. lá, uai. Ela pode continuar. Influenciar no campo. Eu acredito que essa carreira de influência vai me seguir até o fim. Eu acredito que é algo que o Senhor me deu mesmo, entregou para eu inspirar outras mulheres, Sim. né? Hoje você enxerga como seu principal propósito? Foi inspirar novas mulheres? Depois de mãe, esposa, sim, né? Hoje como uma profissão, sim. E em relação à receita, é bom? É? A gente vai, tudo depende da gente, Sim. né? Da forma que você se posiciona, da forma que você se valoriza. Então, eu falo que eu tenho uma evolução muito grande minha em relação a isso. Como eu sou do interior, nasci e fui criada com muita, né, humildade, então Sim. eu tinha medo de falar o meu valor e as pessoas não me valorizar. Então, eu sempre deixava a pessoa colocar valor no meu trabalho. E Isso é hoje o ruim, Senhor né? tem me dado ousadia e intrepidez mesmo para me posicionar. Porque se a gente não valoriza a gente, quem que vai Uhum, valorizar, né? Então, com certeza. trabalhos e trabalhos, aqueles que realmente une propósito e aquele que tem que, que é legal para mim, Sim. sabe? Faz E sentido, Faz né? sentido. quais são as principais marcas que você trabalha hoje? Hoje eu sou embaixadora da Philip, trabalho com a Dicel Alimentos, tenho a Eleni Ferreira também, que é uma estilista, que a gente fechou um projeto, Famosíssima. maravilhosa, ela é incrível. Sim. E vários outros projetos. Agora em mente, gente, tem a Ateliê Giovana França também, que faz vestidos incríveis. Tem a marca Clean, que é lá do Buriti Shop, que a minha filha também faz. Gente, ela é a estrela, tá? Queria falar não, mas a Yasmin é a estrela. Se ela estivesse aqui, ela tava dando show nesse podcast. Temos que convidar ela. Mas com a mãe que ela tem, né? Já cresceu. Tá vendo exemplo aí de tudo, né? Ela é uma graça. E o que Mudou você minha vida. enxerga hoje, assim, como desafios da internet? O que você olha e fala, isso aqui é pra mim um desafio ou não? Pra você é super tranquilo hoje em dia. O maior desafio é o que eu falei, é você ser sincera, entregar um material de qualidade que vai gerar valor para a empresa, que vai gerar retorno, lucro, mas sendo verdadeira, não saindo dos seus valores, não passando por cima dos seus valores, sabe? Então, isso é a maior dificuldade, porque hoje vale tudo pelo marketing. Então, Sim. a gente faz um trabalho ali com muita dificuldade, edita e tudo. Eu falo assim, dificuldade não, mas não é fácil você Sim. parar ali e fazer É algo que tempo, né? É tempo. tempo. E aí você vai, olha uma outra pessoa com um vídeo, você que não sei, aí você fala, meu Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Sim. porque como ela falou, hoje a gente também, as pessoas que estão do outro lado, já estão muito
com a visão aberta. Então, a pessoa já Sim, consegue ali entender que a pessoa tá exagerando. Então, sim. por isso que hoje, quem tenta ser o mais natural possível, mostrar a vida real, é as pessoas que mais têm credibilidade. Porque hoje as pessoas já entenderam que não existe perfeição. Ninguém é Não. perfeito, a gente sabe disso. Não existe a mãe E assim, perfeita. teve uma transição também, que você teve um momento de influência lá atrás, que era, um pouco, estava assim no começo, talvez, né? E hoje Uhum. está bem saturado o mercado, né? Então Muito, muito. são dois pontos, Você assim. precisa ter muito diferencial mesmo, porque senão não flui. Hoje, realmente, todo mundo quer ser influencer e acha que é só ligar a câmera ali e começar a mostrar o dia a dia. E, e não é bem assim. Eu tenho um pouco de dificuldade com erro de português, assim. Eu fico olhando assim, umas propagandas e falo, meu Deus do céu. Hoje mesmo de manhã eu vi uma que faz parte de um grupo aqui de Goiás. Eu falei, não, gente, assim, que as palavras você começa no singular e termina no plural e vice-versa. Eu fico assim, meu Deus. Ai, E essa nossa. pessoa que é dono do local não tem esse feeling, assim, né? Eu falo, cara, por isso que é importante alguém formado. Eu falo, por mais que você não vá trabalhar na sua profissão, faça uma faculdade. É Porque é igual o verdade. Albert Einstein fala, Hum, né? Uma mente que se abre nunca volta ao mesmo tamanho, né? Então expande a sua mente, né? Exato. Eu fico olhando assim, eu falo, não, a pessoa que tem que estar à frente, ela tem que sai do ter seu o mínimo, mundinho. sai do seu Tem. mundinho, porque assim, é uma coisa que me incomoda muito. Não sei, não chega a ser Cintia Chagas, não, mas me incomoda muito os erros portugueses, assim, fico. Não, mas fica pobre, né? Você tira ali o valor de algo que às vezes é grande que você está fazendo por causa de você não buscar mais conhecimento. Eu até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Aí, às vezes eu gravo e falo, meu Deus do céu, eu esqueci de falar no plural. E aí, mais a evolução, é tentando todos os dias melhorar, ver ali o que você precisa melhorar e melhorar, porque realmente a oratória hoje ela é fundamental. Você fez curso de oratória? Não. Não? Não, minha oratória Fala foi bem, né? atendendo cliente. E é Vendedora, né? vendedora. É melhor pra E por trabalhar do que. incrível que pareça, gente, meu primeiro trabalho, quando eu pensava assim, não, agora é minha vez de atender, eu começava a suar as mãos, meu coração faltava sair pela boca, porque eu tinha medo de conversar com as pessoas. Olha como evoluiu. Eu tinha Timidez. muita timidez. Eu não conseguia conversar. E minha mãe, ela é feirante, né? Foi a Uhum. vida inteira feirante. Eu comecei, na verdade, com vendas na feira. Minha mãe falou, a primeira vez, as primeiras coisas que você vendeu na vida foi tamarindo. Você pegava tamarindo, vendia, pegava não sei o que, vendia. Então, a gente começou na feira. Mas aí, com o passar do tempo, comecei a ficar adolescente, então tinha muita vergonha, não queria saber de feira, fingia que não, eu não Nem ia pra feira. conheço. Exato. Ah, E aí eu brincava, falava, gente, minha mãe conversa demais, meu Deus do céu, como que ela consegue? E aí eu, muito tímida, tive muita dificuldade no meu primeiro trabalho, mas aí o Senhor foi abrindo a minha. Aflorou. Foi, enfim, tem a minha mãe como. graças a Deus, né? Você se tornou a sua mãe. É, exato, falou, mãe do céu, sou igualzinha a senhora. Conversa, conversa, conversa. E hoje, quem são suas seguidoras? São o público cristão ou conseguiu furar a bolha? Eu acredito que a maioria está ligada ao público cristão, porque na época daquelas enchentes no Rio Grande do Sul, eu fazia um devocional e eu terminei o devocional, acho que a Yasmin tinha 5 anos. E aí eu terminei o devocional, ia fazer um café para nós duas, sentar lá, tomar um cafezinho, e aí o Senhor falou para mim assim, filha, fala da situação para sua filha, conversa com ela. Aí eu comecei a conversar, mostrei alguns vídeos, não tão, sabe, mas mostrei Pesados. alguns vídeos, falei, filha, tá acontecendo isso e isso, a gente precisa se mobilizar em oração, a gente precisa doar, a gente precisa fazer a nossa parte, que a gente não pode fazer muita coisa, mas o pouco que a gente faz vai fazer toda a diferença para aquela pessoa que está lá do outro lado. E aí eu conversei com ela, mostrei alguns vídeos e fui fazer o café. Aí eu parei assim, falei, uai, gente, cadê a Yasmin? Quando eu vi, ela estava no canto do nosso sofá na sala, chorando e orando. Jesus, por favor, visita Gracinha. aquele pessoal. E aí eu gravei. Eu gravei uns 2 minutos, mas aí eu encurtei o vídeo, coloquei e pensei muito, gente, antes de colocar o vídeo, porque é tão complicado, né? E Você vai expor uma isso, criança? pensei muito, mas o senhor falou, filha, posta, tem um propósito. O vídeo hoje tem 4 milhões de visualizações, 4 milhões e Uau, hein? 500 mil Olha. visualização. O vídeo foi no mundo, foi fora do país, ele, assim, realmente chegou a muitas pessoas Foi com e propósito mesmo. foi com propósito. Eu devo ter recebido, sei lá, uns 20 mil, 30 mil comentários, eu não tenho certeza de quantidade, mas teve haters. Teve gente que falou assim: ah, pra que fazer Expor a isso? Pra que criança, pra que expor a fazer se criança? Pra mostrar, isso né? e pra Sempre aquilo. tem, né? Sempre tem. Mas aí o Senhor começou a afirmar muito a minha identidade, o propósito que eu tenho pelas redes sociais. O Senhor já falou, filho, eu não te dei essa rede social simplesmente para você aparecer lá bonita.
Você Não é só precisa. por Não é vaidade, só né? por vaidade, não é moda, não é só isso. Claro que você gosta disso, vai mostrar para as mulheres que para elas estarem bem consigo mesmas, elas precisam estar com autoestima alta, Sim. precisa estar bem vestida, bem arrumada, mas o essencial é o seu coração. Então, você como mãe aqui tem um propósito de Se passar o que posiciona. eu realmente quero que você passe, aquilo que você aprendeu. O que que você aprendeu? Aprendeu que a sua maior missão é ser mãe e que você precisa inculcar a palavra de Deus no coração e na mente dos seus filhos. É isso que você vai passar. Então, se fosse um tempo atrás, antes do vídeo, eu teria ficado muito abalada, porque eu tinha muita necessidade de aprovação. E o Senhor foi trabalhando muito isso em mim, e algumas terapias, conhecimento, né? O conhecimento, ele Aham. liberta a gente. Aí eu comecei a entender que quem eu preciso agradar é o Senhor e a minha família. E Né? assim, ó, voltando assim um pouco, só essa parte do seguidor, se a pessoa estiver lá e ela não. Você fala muito sobre a sua vida com Deus, né? Se a pessoa Falo. estiver lá e ela não for cristã, ela vai se incomodar. Ai, que Ela mulher vai. chata, só fala de Deus, Aham, vai parar de seguir, exato, né? Então, claro. acaba realmente afunilando o seu Funilando. perfil ali, nos seus Sim. seguidores, né? Uhum. Nayara, uma outra questão que eu vejo hoje. Hoje no Brasil, o público evangélico é um dos que mais cresce. As igrejas evangélicas estão crescendo mais do que as igrejas católicas. Então, está tendo um boom. Hoje, a maioria das pessoas se dizem o quê? Evangélicos. Nem Uhum. são mesmo, às vezes eu acho. Mas gosta de ir lá na igreja e tem a vida dela cotidiana normal. Uhum. E hoje em dia, a vestimenta das mulheres não condiz com o que ela declara. Eu sou evangélica, eu sou crente, eu sou cristã. Polêmico, É, polêmico. Polêmico, não, mas é algo é um interessante. polêmico, mas você influencia nessa parte? Ou você também acha que não tem nada a Sim, ver? Vou sim, usar cropped, vou usar. sim. Antes Postar foto de biquíni na eu praia. pensava diferente. Ah, mas Falava, depende, né? Isso aí. antes eu pensava diferente. Falava, o que é o meu coração, que a gente prega muito isso, né? Importante é o Jesus olha o meu coração. coração, mas não. Hoje eu entendi que tudo que você faz precisa honrar a Deus, precisa Uhum. honrar e glorificar Ele. Então, se você tá com a roupa que vai te expor, porque eu acredito sim, como eu já fui essa mulher que precisava de necessidade de aprovação, de ser aprovada, eu já fui essa mulher que aonde eu chegava eu queria as atenções todas para mim. E para você ter as atenções todas para você, você tem que estar com alguma coisa exposta. Entende? Quando você Chamar está toda atenção, tampada, você né? tem que chamar atenção de alguma forma. Então hoje eu entendo sim que as vestimentas têm tudo a ver no que você declara. Se você declara que é uma mulher de Deus, a sua imagem, a sua postura precisa mostrar isso. Que Não vai que gerar você, cobiça, não que né? você precisa andar com uma burca, que você precisa estar sempre Com certeza. tampada, mas eu acredito muito naquilo que eu falei para você no início, a intenção do seu coração. Sim. Tô com um cropped, tá mostrando um pouquinho da minha barriga, mas é só porque você gosta mesmo, é uma moda que você gosta, ou porque você quer chegar lá no lugar e mostrar que sua barriga é travada e que, entende? Qual que é a intenção do Sim. seu coração em vestir essa peça? Em estar com essa roupa, entende? Então hoje eu acredito muito, e antes eu era aquela pessoa que falava assim, não vou entrar nessa polêmica não, porque gente vai ficar contra mim, e não é isso que o senhor quer. Que O senhor bom que não você quer tem que eu essa seja morna, percepção. o senhor não quer que eu Você fique no meu aborda isso? abordo. Já de postar assim hoje um look e falar, gente, há muitos anos atrás eu acreditava que Não eu teria não problema. usaria uma roupa dessa, mais tampada e tal, mas hoje eu acredito sim, que tem tudo a ver e eu não me sinto bem e eu costumo sempre frisar uma coisa. Quem convence é o Espírito Santo. Então, Uhum. assim, não adianta eu ir lá no meu Instagram e falar assim, você posta foto de biquíni, você está Uhum. se sensualizando, você não acredita em Deus. Não, porque a pessoa acredita. Eu já fui essa pessoa Sim. que tinha Deus, falava de Deus no meu Instagram, mas que Mas a gente vai amadurecendo em Deus também, amadurecendo, né? A gente exato, vai E nem mudando sempre o 100%. posicionamento, eu acho que cristão, porque a gente recebeu uma advogada aqui que ela falou que ela mudou o comportamento dela no Instagram. Ela postava foto de biquíni, foto na academia. Ela falou, eu tive que mudar esse sim, por causa da comportamento profissão, porque justamente, nem como só que por uma ser Uhum. cristã, né? a pessoa vai entrar ali, porque hoje, a primeira coisa que a gente faz quando vai em algum lugar ou vai Até para contratar, contratar Olha o qualquer Instagram. a primeira funcionário. coisa que a gente faz é olhar o Instagram. Então, tem que condizer com aquilo que você prega, né? Você tem que estar ali de acordo com o que você declara. Até vou deixar essa dica, gente. E não é só eu que faço isso. Então, preze pelas suas redes sociais. Mesmo que você não quer ser influenciador nem nada disso, todo mundo que eu vou contratar me envia o currículo e eu peço. Pede a rede Me social. envia seu Instagram e É. abre lá para eu poder entrar e eu ver. E eu já teve muitas meninas que eu dispensei, que eu entrei no Instagram e falei, não,
Não dá. Não É a dá. aparência, né? E às vezes é É. uma pessoa maravilhosa, coração lindo. Eu falo porque hoje eu olho Mas para. aí só posta bebedeira, só exato, festa, farra. Você exato. não passa credibilidade Não pra passa. Você ninguém. pensou, você vai trabalhar amanhã, tá bebendo É. hoje, amanhã não vai Exato. trabalhar, não. E hoje o maior currículo é o seu Instagram, né? Todo mundo vai olhar Hum, lá seu Instagram, vai ver o que que você faz. com Estamos caminhando certeza. pro final. Estamos. Passou tão Passou muito rápido, tá rápido, muito Aham. rápido. gente. Passou super É rápido. um bate-papo que quando você vê, já Legal. passou o horário. Mas foi muito bom te receber, um prazerzão te conhecer, né? A gente poder vai conversar aqui, acho que horas e horas, porque É. realmente um Eu papo gostei muito muito de gostoso. conhecer mesmo. Gostei Obrigada, da sua gente. história, gostei de como você se posiciona, como você tem um propósito em influenciar mulheres, né? Uhum. Gostei de verdade. E eu ainda acredito que o senhor tem mais a fazer em relação ao meu certeza. casamento, Com que é um certeza. testemunho muito forte também, mas eu acredito que para eu falar sobre ele, não só eu tenho que estar preparada, mas também o meu marido, porque ele é o principal, né, a principal pessoa aqui junto comigo Sim. que faz parte desse processo, que é um Ele é o processo, sacerdote da sua casa, né? foi um processo muito difícil, mas muito lindo também para inspirar muitas mulheres a acreditar no amor, o amor incondicional de Jesus, porque hoje as pessoas abandonam muito rápido um casamento, não entendendo que Deus deixou esse amor. E hoje ninguém quer pagar o preço por ninguém. Hoje cada um quer ser feliz, né? Sim. E não é essa a essência. Então hoje eu acredito muito nisso, que o amor ele é o principal sentimento que você tem que ter no seu coração pelo próximo, que seja seu marido, que seja seu filho. Muitas mães desistem dos filhos e a gente vê muita história de mães que não desistem e que o Senhor vai lá e transforma Sim. e faz, né? Então É, o eu falo que o amor é incondicional. escolha, né? É, É o amor é uma escolha escolha. Com todos os certeza. Eu, dias. mais que ninguém, sei que é. Amor, perdão, tudo é uma escolha. Não Sim. é, eu senti de perdoar, não. Você vai sentir de querer fazer outras coisas, mas que Jesus no seu lugar faria? Perdoar. A carne grita outras coisas, Coração né? Grita enganoso. sempre, sempre. Uhum, Então, mais uma vez, muito obrigada, Nayara. Ter você aqui foi, assim, sensacional, né? foi mesmo. Vamos colocar as redes sociais da Nayara para vocês seguirem e acompanharem mais o Instagram dela. Ah, só Isso uma aí, questão. Quais as redes que você trabalha hoje? Só Instagram, TikTok, mais alguma coisa? Hoje eu trabalho só com o Instagram. Só com o Só com o Instagram? Instagram. Colocar Eu o até Instagram tentei para o vocês seguirem. TikTok, mas, gente, é muita coisa, porque aí hoje eu administro Instagram da Yasmin, Instagram do Aras, Instagram meu, então são muitos Instagrams Muitas contas. para mim ter que mais futuramente, imagino que entre aí no TikTok, no YouTube, porque eu acho que quanto mais redes sociais, A melhor, abrangência é né? melhor, Uhum, com com certeza. certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos ficando por aqui, né, Carol? E mais um podcast que se encerra, gente. E se vocês gostaram, indica para o seu amigo, para sua família. Clica aqui no botão de se inscrever, curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Até a próxima.